Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Quanto à pontuação, é mais voltado principalmente à ortografia. Hoje a gente vai ver o hífen. O hífen pode ser usado de três formas. Para ligar elementos de palavras compostas ou derivadas por prefixação, ou seja, prefixo, por exemplo, couve, for, para escola. Para unir pronomes átonos do verbo e também para fazer a translineação de uma sílaba. Ou seja, quando eu estou escrevendo e a palavra não coube toda na linha, então eu vou separar as outras sílabas da palavra na linha de baixo e para indicar que eu estou partindo a palavra, eu boto o hífen e eu continuo embaixo. Esses dois usos aqui depois a gente vai ter uma aula específica para ver certinho como se faz, mas hoje especificamente a gente vai ver o uso do hífen principalmente na formação de palavras compostas ou derivado, quando a gente vai ligar as palavras por hífen ou não, que é uma dúvida muito constante. O uso do hífen são basicamente regras. A gente tem uma regra geral que a gente vai ver ali, mas tem alguns embates ainda de alguns gramáticos, então assim, não é uma coisa simplesmente de uma regra que já vai saber tudo. Então tem várias regras. O ideal é gravar tudo, mas eu vou tentar explicar de uma forma que possa entender, não seja tão aprofundado. É importante que tu entenda e quantas regras puder gravar, melhor. E o legal é ir fazendo os exercícios de aprofundamento ali e vendo as regras. Surgiu a dúvida de uma palavra, dá uma olhadinha nas regras e assim vai agregando ao teu conhecimento, enquanto tu vê, tu já tem o domínio. Então vamos ver a regra geral aqui, o uso do hífen, principalmente nos compostos. Então a regra geral é o seguinte: só se ligam por hífen os elementos das palavras compostas em que se mantém a noção da composição, isto é, os elementos das palavras compostas que guardam a sua independência fonética, ou seja, de som, conservando cada um a sua própria acentuação. A gente viu lá, se é oxítono, paroxítono, certo? Quanto ao acento tônico, porém formando o conjunto perfeita unidade de sentido, ou seja, quando ele é uma unidade semântica. Basicamente, como a gente viu lá, um substantivo composto, só que a gente vai usar o hífen para ligar duas palavras que têm independência fonética, ou seja, mantém o seu acento tônico, elas são pronunciadas de formas independentes, aí a gente separa por hífen. Essa é a regra geral. Por exemplo, para-choque. Temos duas palavras. Para-choque. Para. Qual é a sílaba tônica? Pá. Quando a gente pronuncia para-choque, a gente mantém para, sílaba tônica pá, choque, sílaba tônica chó. Então, quando a gente pronuncia e mantém-se a acentuação, ou seja, a independência fonética, então a gente separa por hífen, tá? Essa é a regra geral. Se a gente for analisar todas as palavras usando só essa regra geral, fica meio confuso e difícil de saber se tu vai separar por hífen ou não. Então, eu vou passar todas as regras aqui para vocês. E o ideal é que estude até ter uma boa noção do uso. Então vamos lá, vai ser apresentado o slide em seguida, sem muito detalhamento, só passando mais a regra para que se tenha compreensão. Então, nas palavras compostas que não apresentam elementos de ligação, ou seja, você não tem uma preposição ali no meio ligando. Arco-íris, guarda-chuva, mesa redonda, porta-bandeira, segunda-feira, vagalume. Então, palavras que mantêm sua independência fonética, e nesse caso aqui são compostos que não tem nenhum elemento de ligação. Então, não tem uma preposição, não tem nada para ligar um ao outro, eles se ligam através do hífen para declarar que são compostos. A gente tem algumas palavras que até se encaixam nessa regra, só que eles não são usados mais o hífen porque eles perderam a noção de composição, ou seja, a gente fala de uma forma mais aglutinada, a gente deixou uma palavra tão junta à outra que a gente não tem mais a noção da composição dela. Como eu digo ali, ó, aguardente, a gente fala aguardente não como um substantivo composto, mas como um substantivo simples. Então, como a pronúncia já se apoderou disso, a gente acaba não usando o hífen, mesmo assim encaixando na regra. Por quê? Porque já não se tem mais noção dessa composição. Aguardente, girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, todas essas são ligadas sem hífen por conta disso, mesmo se encaixando nas regras. Nos elementos repetitivos, com ou sem alternância vocálica ou consonante. Ou seja, quando eu tenho uma palavra composta e ela é formada da repetição do som, lenga-lenga, zaz-traz, blá blá blá, a gente pode ver que é junção dos mesmos elementos. E isso pode ter alguma alternância vocálica ou consonante, que nem a gente vê ali, ó, zaz-traz, zaz com Z, traz com TR. Mas mesmo assim, são elementos repetitivos, só com alguma alternância na consoante. Então, nesse caso ali, eu separo por hífen. E eu sempre separo por hífen também, os elementos são escritos com apóstrofo. Por exemplo, assim, ó, olho d'água. Eu tive a supressão da vogal A, por isso que eu estou usando o apóstrofo aqui. Então, eu vou ligar olho a d'água com o hífen também. Mestre das armas, mãe d'água, também é a mesma coisa. Então, quando eu tenho um composto que vai ter alguma palavra com um apóstrofo, eu vou ligar com o hífen. Nos compostos sem elemento de ligação, quando o primeiro elemento for além, a quem, recém, bem, sem. Como a gente já viu ali, quando não tiver ligação entre um e outro, e o primeiro elemento for além, a quem, recém, bem, sem, a gente vai separar por hífen. Recém-casado, além-mar, bem-humorado, certo? Essa é uma regra que vale para a gente ver a exceção. Vários compostos apresentam um advérbio bem aglutinado ao segundo elemento, quer este tenha ou não vida à parte. Por exemplo, benfazejo, benfeitor, bem feito. Então a gente vê que esse bem foi aglutinado a outra palavra, mas não é regra, são exceções.
nos compostos sem elemento de ligação quando o primeiro elemento for representado pela forma mal e o segundo elemento começar pela vogal H ou L. Ou seja, mal limpo, mal afortunado, mal informado, mal obstruído, terminam L e começam em vogal ou HL, para a gente não ter a perca de algum fonema. Se eu uso esse composto aqui sem o hífen, eu posso cometer o erro de falar assim, ó, mal afortunado. Para a gente não ter essa junção, essa diferenciação de fonema, para diferenciar que são compostos, são duas palavras juntas, eu vou separar por hífen. Daí eu leio mal afortunado ao invés de mal afortunado. É mais uma questão fonética. Uma maioria das regras também traz essa questão. Quando o mal se aplica à doença, grafa-se com hífen. Então, quando esse mal for referente a alguma doença, por exemplo, ali, ó, mal francês, que me refiro a sífilis, eu vou usar o hífen para juntar um ou outro, tá? Tem a exceção ali que é o mal de Alzheimer, mas também é uma regra. E nome geográfico, ou seja, topônimos compostos pela formação grão e gran por forma verbal ou ainda naquele ligado por artigo. Ó, Trás-os-Montes é uma região de Portugal, se não me engano, Grã-Bretanha, Baía de Todos os Santos, Grã-Pará, Baía de Todos os Santos. Como nesse caso aqui, eu tenho o Baía de ligando, então eu não uso o hífen. Mas ó, Todos os Santos, nesse caso aqui, como está se referindo a um lugar, por isso que a gente fala topônimo, que é nomes geográficos referente a lugares, eu vou separar por hífen. Os nomes geográficos compostos serão escritos separadamente sem hífen. Por exemplo, Cabo Verde, América do Sul, Belo Horizonte, Castelo Branco, Feixe de Espada, etc. Guiné-Bissau é uma exceção porque pelo uso tornou-se regra. Levam hífen os gentílicos derivados de topônimos compostos, grafados ou não de elementos de ligação. O que seria um gentílico derivado de topônimo? Quando eu me refiro a um povo e não a uma região. Belo Horizontino, eu estou me referindo a um povo, mas um povo referente àquela região, de Belo Horizonte. Mato Grossense do Sul também é a mesma coisa. Essa regra aqui serve para topônimos, ou seja, lugares geográficos, lugares mesmo. Mas gentílicos que derivam de topônimos, ou seja, de lugares, esses a gente também separa por hífen. Em todos os compostos designam espécies botânicas, zoológicos, estejam ou não ligados por preposição ou qualquer outro elemento. Ou seja, essa aqui é uma exceção. Lembra que a gente viu que a gente usa o hífen nos termos que não tem ligação um com o outro, não tem nenhum termo para ligar, que é uma preposição? Esse caso aqui é uma exceção. Quando for o nome de uma espécie botânica, zoológica, eles estando ou não ligados por preposição, a gente vai usar o hífen. Essa regra é mais uma exceção à primeira regra, no caso. E a gente tem ali também uma exceção dentro dessa exceção, que é o mal me quer, que mesmo se referindo a uma espécie botânica, não é separado por hífen. Eu tenho essa diferenciação aqui, ó. Quando eu estou usando o nome composto para me referir a uma espécie botânica, eu uso o hífen. Mas quando eu uso esse mesmo nome para me referir a outra coisa, aí eu tiro o hífen. É só quando eu estiver me referindo a uma espécie botânica ou zoológica. Por exemplo, esse aqui, ó, bola de neve, como está se referindo ao arbusto europeu, e bola de neve sem hífen, se referindo àquilo que se cresce rápido. Então a gente tem essa diferenciação. Aqui é separado por hífen porque é uma espécie botânica, e bola de neve não é, por isso que eu não uso o hífen. Uso nas locuções. Essa parte de locuções é um pouco complicada porque ainda tem muito debate. Mas basicamente a diferença entre locução e composto. Locução, eu estou me referindo a uma análise mais sintática, ou seja, são dois termos separados. Eles se juntam para passar a ideia de alguma coisa, mas eles não são uma palavra só. Já compostos são uma palavra só. Essa é uma discussão porque onde é que termina uma locução e começa um composto? Então isso é um pouco discutido. É bom a gente olhar nas gramáticas para ver se aquilo é uma locução ou se é um composto. Em geral, em locuções eu não vou usar, tá? Eu só uso em composto. Tem algumas exceções que foram consagradas, que nem eu já falei em outros casos ali, pelo uso. Foi tão usado com o hífen que se consagrou daquela forma, mas continuam sendo locuções. Que é o caso ali, ó, de água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, Deus dará, a queima-roupa. Esses casos aqui são locuções, só que pelo uso constante da escrita com o hífen, aí tornou-se regra. Então eu separei aqui algumas locuções, vocês podem depois parar e dar uma olhadinha nesse aqui. Essas locuções aqui, nenhuma é usada com hífen por causa disso, porque são locuções. Mas essa discussão é um pouco mais profunda, porque, que nem eu falei, é discutível onde deixa de ser uma locução e começa a ser um composto. E a gente entra na última parte aqui, que são o uso do hífen quando a formação é com prefixo. Quando a gente está usando um prefixo para formar uma palavra, um vocábulo. Quando o primeiro elemento termina por vogal igual a que inicia o segundo elemento. Então, vamos lá. Se eu tenho dois elementos, o primeiro, prefixo, o segundo, um vocábulo qualquer. Se o prefixo terminar com a mesma vogal que começa o outro vocábulo, eu vou separar por hífen. Para quê? Para eu ter noção dessa diferenciação na pronúncia. Sobreestima, antibérico, eletroóptica. Então, eu tenho essa separação por hífen para ter essa diferenciação na pronúncia. Esses prefixos aqui todos se encaixam nessa regra. No caso de primeiro elemento, terminado por vogal, diferente daquele que inicia o segundo, não se prega um hífen. Então essa é a diferença de uma regra para outra. Quando eu tenho um prefixo e termina com uma vogal e o outro vocábulo em seguida começa com a mesma vogal, eu separo por hífen. E quando isso não acontece, que é nesses casos aqui, ó, o autor é co, que é o prefixo, e autor, que é o vocábulo, eu termino co com o e começo o autor com a. Nesse caso aqui eu não preciso botar o hífen, porque são vogais diferentes.
Informações com o prefixo co, pro, pre e re são aglutinados com o segundo elemento, mesmo quando iniciado por e ou o. Isso aqui é uma exceção à outra regra. Quando eu tenho esses prefixos ali, eu sempre vou aglutinar, ou seja, eu vou juntar com o próximo vocábulo. Ali, ó, coautor, reeleição, cordeiro, procônsul. O interessante aqui é que nesses casos, mesmo que o vocábulo que vier depois começar com a mesma vogal que terminou o prefixo, da mesma forma eu junto. Reeleição, da mesma forma eu vou juntar, certo? Mesmo que cause um pouquinho de diferença na pronúncia, porque se a gente for ler da forma correta é reeleição, mas como é que a gente pronuncia? Reeleição, pode causar isso, mas essa é a regra. Quando o primeiro elemento terminar por consoante, igual a que inicia o segundo elemento, ou seja, a mesma coisa que a gente já falou ali da vogal, só que agora com consoantes. Olha, ó, hiper termina com R e requintado começa com R. Para eu não juntar esses dois R na pronúncia, eu vou separar por hífen. Quando o primeiro elemento terminar por acentuação gráfica, como em pós, pré e pró, eu vou usar o hífen. Pós-graduação, pré-escolar, pró, por. Quando o primeiro elemento termina por M ou N e o segundo começa com uma vogal ou H ou M ou N. O primeiro elemento terminou por M ou N e o segundo começa por uma vogal H, M ou N, eu sou obrigado a separar por hífen. Quando o primeiro elemento for ei, sota, soto, vice, viso, eu vou separar por hífen sempre, é a regra, tá? Então, se eu vou usar esse prefixo, eu tenho que separar por hífen o vocal que vai ser agregado. Ex-almirante, sota-almirante, vice-reitor. Quando o primeiro elemento termina por sob, sub, vogal ou pelos prefixos terminados em R, como hiper, super e inter, e o segundo elemento começar por H, eu sempre vou separar por hífen, ó. Subhepático, subhumano, super-homem. Sempre separo por hífen. Facultativo eu fazer isso quando não se perde o som da vogal. Por exemplo, carboidrato. Posso tanto falar carboidrato com o hífen, aqui não tá com o hífen, mas no caso o que eu quero dizer é que eu posso usar o hífen aqui e manter o H, ou eu posso juntar e tirar o H. Por quê? Porque das duas formas não se perde o som do I, ó. Se eu digo carboidrato com o hífen e mantenho o H, o I vai ter a mesma pronúncia se eu tirar o H e juntar com carboidrato. Nesse caso aqui é facultativo. Eu usar com o hífen ou sem hífen, para manter ou não a consoante H. Existem algumas especificidades nessa regra aqui, ó. Quando eu tiver o prefixo des e o prefixo in e eu juntar com alguma palavra que começa com H, eu não uso o hífen e eu pronuncio de forma corrida. Por exemplo, ali, ó, desumano. Eu tiro o H e não uso o hífen. E também não uso o hífen quando eu tiver a palavra não antes. Não agressão, não aliado. Quando eu tiver a palavra não antes. Quando o primeiro elemento termina por B ou D e o segundo elemento começa por B ou E, então eu vou usar o hífen. Ad renal, ad referendário, subréptil, subbélico, e nem nas outras regras ali a gente tem essas exceções que já são consagradas pelo uso. Então essa regra aqui, ó, quando o primeiro elemento termina por vogal e o segundo começa com R ou S, eu vou duplicar o R e duplicar o S, para assim ficar a pronúncia correta. Ó. Antessala, antirreligioso, contra-regra, cosseno e minissai. Se o prefixo termina com uma vogal e o vocábulo que ele vai ser agregado começar com R ou S, eu não uso o hífen e eu duplico o R e duplico o S. E temos uma regra específica quanto aos vocábulos com origem tupi. Quando eles terminarem pelo sufixo açu, guaçu, mirim, e o primeiro elemento terminar com uma vogal acentuada, vai ser ligado por hífen essas palavras. Certinho? Então, pessoal, são bastantes regras. Se tu ir só pela regra geral, tu não consegue. Mas isso é uma coisa que vai agregando com o tempo. Tu vai pesquisando, tu vai aprendendo as palavras e tu vai entendendo os porquês da regra, certo? Se teve dúvida, você pode rever a aula, acessa os links complementares, vê o material complementar que vai estar disponível, faz a atividade que vai ser disponibilizada e tenta dar uma aprofundada nisso, que é uma parte legal da ortografia. Se tu dominar, já vai ter uma boa estrutura de ortografia. Certinho? Então, pessoal, muito obrigado, viu? E bons estudos.